uma garoa fina caía naquele fim de tarde. A rua em frente ao Colégio Estadual 4 de Nova Esperança estava enlameada e movimentada pelos alunos que tinham acabado de sair da aula. Entre eles, uma garota caminhava lentamente, segurando um guarda-chuva puído azul claro. Seu nome era Lina Moraes, uma aluna do 3º ano do ensino médio, conhecida por ser quieta e simples. Seu uniforme estava muitas vezes desbotado. Sua mochila tinha um rasgo na ponta, mas seu rosto estava sempre sereno. Cheia de paciência, Lina morava com sua mãe em uma pequena casa alugada na periferia da cidade. Seu pai havia falecido quando ela estava no ensino fundamental 2º, devido a um acidente de trabalho em uma obra. Desde então sua mãe, Dona Rosa, tornou-se o esteio da família, vendendo verduras na feira todas as manhãs. A vida delas era modesta, mas Lina cresceu como uma garota forte e que nunca reclamava. No entanto, por trás de sua aparência gentil, Lina escondia algo que poucas pessoas sabiam. Desde pequena, ela foi treinada por seu falecido pai, que fora membro da polícia militar. Seu pai sempre dizia: "Filha, nunca deixe ninguém te subestimar só porque você é mulher. Força não é sobre músculos, mas sobre determinação e coração." Lina ainda se lembrava bem dessa mensagem. Todas as noites antes de dormir, ela sempre praticava os exercícios básicos de defesa pessoal que seu pai lhe ensinara. Simples, mas com disciplina. Era por isso que, embora parecesse frágil por fora, ela na verdade tinha uma capacidade de defesa e ataque comparável à de um homem adulto. Certa manhã, na escola, o clima parecia diferente. Na sala dos professores, ocorria uma conversa séria entre o diretor e alguns homens vestidos como policiais civis. Lina, que passava por acaso em frente à sala, ouviu um fragmento da conversa. "Nós só queremos interrogar alguns alunos suspeitos de envolvimento no caso de uso indevido de dados", disse um dos policiais em tom elevado. "Mas, senhor, eles ainda são estudantes. Precisamos da permissão dos pais e da Secretaria de Educação primeiro", respondeu o senhor Jorge, o orientador educacional. No entanto, o policial o encarou com rispidez como se não se importasse. "Nós sabemos o que estamos fazendo. Esta é uma ordem direta dos nossos superiores." Lina sentiu um desconforto. Ela viu 2 alunos serem chamados para a sala, seus colegas de classe Rafael e Diana. Ambos pareciam assustados. Algumas horas depois, a notícia começou a se espalhar de que os policiais os levaram para a delegacia sem acompanhantes. Muitos alunos começaram a ficar inquietos, mas ninguém tinha coragem de falar. No dia seguinte, Rafael não voltou à escola. Diana voltou com os olhos inchados. Ela se sentou no pátio da escola, de cabeça baixa. Lina, que estava passando, parou e perguntou baixinho: "Diana, o que aconteceu com você? Por que parece tão assustada?" Diana apenas balançou a cabeça, mas suas lágrimas começaram a cair. "Eles me forçaram a confessar algo que eu não fiz. Disseram que eu roubei os dados das provas do servidor da escola. Eu não entendo nada sobre isso, mas eles gritaram e me intimidaram." Lina cerrou os punhos. "Você contou aos seus pais?" "Contei. Mas o policial disse que eles têm provas fortes." "Eu estou com muito medo, Lina." Lina olhou para a amiga com uma mistura de pena e raiva. Ela sabia que Diana não era o tipo de aluna que causava problemas. Havia algo estranho em tudo isso. A polícia não deveria pressionar estudantes sem provas claras. À noite, Lina tentou descobrir mais. Ela abriu seu notebook antigo e acessou um grupo online de uma comunidade de tecnologia da qual seu pai costumava participar. Lá ela conhecia um mentor virtual chamado Sr. Diogo, um ex-técnico de segurança de rede. Com a ajuda do Sr. Diogo, Lina tentou rastrear o arquivo de dados que supostamente fora roubado. E descobriu que o arquivo se originou do endereço de IP da própria delegacia de Nova Esperança. No dia seguinte, Lina decidiu ir à delegacia. Ela não contou à mãe, apenas deixou um bilhete na mesa. "Mãe, Lina só quer ajudar uma amiga." "Não se preocupe." Com passos firmes, ela entrou no grande edifício. O policial na recepção olhou para ela com desconfiança. "O que deseja, mocinha?"
perguntou um policial corpulento com voz monótona. Eu quero falar com o investigador que está cuidando do caso dos alunos do Colégio Estadual 4, Diana e Rafael. Quem é você? Uma colega de escola deles. O policial deu uma risadinha. Você acha que isso aqui é um parquinho? Uma estudante como você não pode simplesmente entrar. Lina baixou a cabeça educadamente. Desculpe, senhor. Mas eu tenho informações importantes sobre esse caso. Seu tom de voz era baixo, mas firme. Talvez por curiosidade, o policial finalmente a deixou entrar após uma breve revista. Na sala de investigação, 3 policiais estavam sentados examinando arquivos. Um deles, um homem alto chamado Inspetor Ricardo, olhou Lina de cima a baixo. Então, é você que quer dar informações, disse ele, cínico. Quem você pensa que é? Hein? Uma detetive. Lina permaneceu de pé, ereta. Eu só quero mostrar que a acusação contra minha amiga está errada. Eu tenho aqui os logs de dados que podem provar que o arquivo não foi roubado da escola, mas da rede deste próprio escritório. Ricardo riu alto. Escuta aqui, garotinha. Você não entende os assuntos dos adultos. Guarde suas teorias e vá para casa antes que eu te jogue na cela ao lado. Os outros 2 policiais riram junto. Um deles se aproximou, tentando arrancar o pendrive da mão de Lina. Por reflexo, Lina girou o corpo e bloqueou a mão do policial com um movimento rápido, resultado de anos de treinamento. O movimento não foi bruto, mas o suficiente para torcer a mão do policial e fazê-lo soltar. Todos na sala ficaram chocados. O que é isso? Você se atreve a resistir a um oficial? Eu só estou me defendendo, senhor, respondeu Lina com tom calmo. Ricardo se levantou e a encarou com raiva. Que ousadia uma estudantezinha como você usar de força. Você acha que isso é um filme? Mas antes que Ricardo se aproximasse, um jovem policial que estava quieto até então, chamado Bruno, segurou seu braço. Senhor, espere um pouco. Eu conheço essa garota. Ela costuma ajudar em atividades sociais no nosso posto. Acho que ela não é do tipo que procura problemas. Ricardo bufou. Você é muito mole, Bruno. O mundo não é tão bonito assim. No entanto, Lina já havia dado um passo à frente e colocado o pendrive sobre a mesa. O conteúdo dos dados nele pode explicar tudo. Mas se o senhor prefere continuar fechando os olhos, eu levarei isso para a mídia. A sala ficou subitamente silenciosa. Ricardo encarou Lina por um longo tempo. Ele então pegou o pendrive rudemente e o jogou sobre a mesa. Você acha que pode ameaçar a polícia? Eu não estou ameaçando, senhor. Eu só quero a verdade. De repente, Ricardo deu um tapa forte na mesa. Fora daqui. Lina permaneceu imóvel. Seu olhar era penetrante, diferente do de uma garota comum do ensino médio. Ela sabia agora que essas pessoas não estavam apenas enganadas. Elas estavam escondendo algo. Quando ela se virou para sair, Bruno olhou para ela com preocupação e sussurrou baixinho. Tome cuidado, Lina. Isso é maior do que você imagina. No caminho para casa, a chuva voltou a cair forte. Lina parou em um ponto de ônibus, refletindo enquanto segurava seu celular. Ela sabia que seu passo anterior fora arriscado, mas se ficasse em silêncio, sua amiga continuaria sendo acusada. Ela abriu uma mensagem do senhor Diogo que acabará de chegar. Lina, cuidado. Eu verifiquei os logs que você enviou. Há arquivos internos da polícia que foram deletados algumas horas depois que você acessou. Parece que eles perceberam que você sabe de algo. Lina respirou fundo. Se for assim, eu preciso me preparar. A verdade precisa vir à tona. No entanto, à distância, um carro preto parou em frente ao ponto de ônibus. 2 homens à paisana desceram, encarando-a fixamente. Lina sabia que não eram pessoas comuns. Ela imediatamente fechou o guarda-chuva e caminhou rapidamente em direção a um beco ao lado de uma mercearia. Os homens a seguiram. A chuva engrossou. Os passos ecoavam na rua estreita. Lina correu, atravessou a rua e de repente parou no final de um beco sem saída. Os 2 homens se aproximaram, sorrindo friamente.
Chega, mocinha, não se dê ao trabalho. Apenas entregue o pendrive. Lina os encarou com olhos cheios de coragem. Vocês não sabem com quem estão lidando. Parte 2. A verdade começa a ser revelada. A chuva havia parado. Mas o ar noturno na pequena casa ainda parecia frio. Lina não tinha dormido. Ela estava sentada em frente à sua escrivaninha com os olhos focados na tela do notebook. A luz fraca da luminária iluminava seu rosto determinado. Na tela, os dados do pendrive que ela conseguiu proteger antes de ir à delegacia passavam um por um. Se esses dados são mesmo do servidor da delegacia, significa que eles culparam estudantes de propósito para encobrir seus próprios erros, ela murmurou baixinho. Ela abriu arquivo por arquivo, encontrando um padrão estranho. Havia registros de transações de fundos de um projeto de aquisição de computadores para a escola que deveria ser gerenciado pela Secretaria de Educação, mas que, em vez disso, fluíam para a conta pessoal de alguém com as iniciais Ricardo. Claramente pertencente ao inspetor Ricardo. Lina cobriu a boca, meio chocada. Então é por isso que eles ficaram com raiva. Eles estão com medo que esses dados vazem. De repente, uma notificação de chat apareceu na tela. Senhor Diogo. Lina, os dados que você enviou já estão em backup em um servidor externo. Mas tenha cuidado, detectei uma tentativa de acesso vinda do IP da polícia de Nova Esperança. Eles estão tentando te localizar. Lina digitou rapidamente uma resposta. Eles já vieram aqui em casa. Mas eu não vou recuar, o senhor Diogo respondeu brevemente. Nesse caso, é hora de você procurar provas físicas. Sem isso, eles podem dizer que os dados digitais são apenas uma farsa. Lina refletiu. Ela sabia que o senhor Diogo estava certo. Sem provas concretas, todo seu esforço seria considerado difamação. Mas como entrar novamente na delegacia sem ser pega? Na manhã seguinte, na escola, o clima era de agitação. A notícia de que Lina havia enfrentado a polícia já havia se espalhado entre os alunos. Muitos estavam admirados, mas também preocupados. Rafael, que finalmente voltou da delegacia, a abordou no corredor. Lina, eu ouvi que você foi até a delegacia sozinha. Você está louca? Eles podem ser muito perigosos. Lina deu um sorriso leve. É exatamente por isso que eu não podia ficar quieta, Rafa. Eu descobri algo muito maior. Rafael olhou para ela, preocupado. Você está falando sério que vai continuar com isso? Sim, mas eu preciso da sua ajuda. Rafael assentiu, embora ainda hesitante. Ok, o que eu tenho que fazer? Eu preciso das gravações do CFTV da sala do servidor da escola da hora em que o arquivo foi roubado. Se foram mesmo eles que acessaram, o rosto do culpado deve estar lá. Rafael, por acaso, era membro do Grêmio Estudantil e tinha acesso limitado à sala técnica da escola. Ele concordou em ajudar. Naquela tarde, depois que todos os alunos foram embora, Lina e Rafael entraram furtivamente na sala do servidor. Lá, eles copiaram as gravações da semana anterior. Alguns minutos depois, a tela mostrou uma pessoa de uniforme policial entrando na sala durante a noite e mexendo no computador da escola. Seu rosto foi capturado claramente. Ricardo. Rafael olhou para a tela com os olhos arregalados. É ele, o inspetor Ricardo. Lina assentiu. Agora nós temos a prova. No entanto, antes que pudessem salvar o arquivo, ouviram passos do lado de fora. Rápido, se esconda, sussurrou Lina. Os dois correram para trás de um rack de servidores. A porta se abriu lentamente. Dois homens à paisana entraram, ligando lanternas. O chefe disse, verifiquem a sala do servidor. Disse que aquela garota gosta de bisbilhotar por aqui. Lina prendeu a respiração. Rafael segurou seu ombro, tentando acalmá-la. Enquanto os dois homens começavam a verificar a mesa do computador, Lina lentamente tirou um pequeno pendrive do bolso e copiou o arquivo silenciosamente através de seu celular conectado via wireless. Assim que o processo terminou, ela sussurrou muito baixo. Agora. Eles rastejaram até a porta dos fundos e saíram sem fazer barulho.
Assim que chegaram do lado de fora do prédio, ambos correram o mais rápido que puderam para o pátio dos fundos da escola. Suas respirações estavam ofegantes, mas Lina sorriu aliviada. Conseguimos! Naquela noite, Lina e Rafael voltaram para a casa de Lina. Eles organizaram todas as provas, os dados da transação de corrupção, as gravações do CFTV e o relatório digital do Sr. Diogo. Mas antes que pudessem planejar o próximo passo, ouviram um som alto do lado de fora. Brac! A porta da frente foi arrombada. Vários policiais uniformizados entraram, trazendo um mandado de busca e apreensão. O inspetor Ricardo estava na frente. Ora, te encontramos, moleca, disse ele com um sorriso cínico. Você achou que podia brincar com a autoridade? Dona Rosa gritou de medo. Senhor, minha filha não fez nada de errado. Ela é apenas uma estudante. Ricardo olhou para ela com dureza. Exatamente. Uma estudante, mas que se atreve a interferir em uma investigação policial. Que tipo de filha você criou, senhora? Lina deu um passo à frente, olhando diretamente para Ricardo. Se o senhor está realmente limpo, por que tem medo dos dados que eu tenho? O clima ficou tenso de repente. Os outros policiais pareciam confusos. Mas Ricardo gritou, prendam-na. 2 policiais se aproximaram, mas antes que pudessem tocá-la, Lina moveu seu corpo rapidamente, empurrando uma cadeira em direção a eles, fazendo-os cair. Ela pegou sua mochila, que já continha o pendrive, e correu para a porta dos fundos. Rafael segurou um dos policiais que a perseguia. Vai, Lina! Eu seguro eles. Rafael, rápido! Lina correu para fora de casa, atravessando a chuva novamente. Ela sabia que não podia voltar para casa naquela noite. O único lugar seguro era a casa do Sr. Diogo, na periferia da cidade. Levou 2 horas andando, passando por trilhas e terrenos baldios. Lina chegou a uma casa simples com luzes fracas. O Sr. Diogo já a esperava na porta. Você trouxe todos os dados? Lina assentiu. Sim. Mas eles já sabem que eu tenho as provas. Eles foram à minha casa, o senhor. Diogo respirou fundo. Eu já suspeitava. Mas agora podemos provar tudo. Não podemos lutar contra eles diretamente. Temos que usar o sistema deles contra eles mesmos. O que o senhor quer dizer? Nós vamos enviar todos os dados para a Corregedoria Geral da Polícia e uma cópia para a mídia nacional. Assim que o público souber, eles não poderão mais nos silenciar. Lina sorriu levemente. Certo. Vamos fazer isso. Na manhã seguinte, as redes sociais explodiram. Uma conta anônima chamada A Verdade de Nova Esperança postou as gravações do CFTV e os dados de corrupção do projeto dos computadores da escola envolvendo o inspetor Ricardo e alguns funcionários públicos. Em questão de horas, a notícia viralizou e os comentários inundaram a rede. Caramba, essa aluna do ensino médio é muito corajosa. Então não foram os alunos que erraram, mas a própria polícia. Quando a aplicação da lei será justa assim? Enquanto isso, na delegacia de Nova Esperança, o clima era caótico. Jornalistas se aglomeravam em frente ao portão. Vários oficiais superiores começaram a ser investigados pela corregedoria. Ricardo, que acabará de chegar à delegacia, foi recebido com olhares desconfiados de seus colegas. Senhor, é verdade que o senhor está envolvido? Perguntou um de seus subordinados. Ricardo explodiu. Bobagem. Isso é com certeza uma difamação daquela moleca. Mas não demorou muito para o delegado seccional chegar com o rosto tenso. Ricardo, venha comigo para a sala de interrogatório. Mas, senhor, agora. E pela primeira vez, Ricardo perdeu o controle. A delegacia que ele antes dominava agora estava virada de cabeça para baixo pela ação de uma estudante que ele considerava fraca. Enquanto isso, na escola, Lina voltou para a aula com o rosto cansado, mas aliviado. Muitos amigos a olhavam com admiração. Diana se aproximou dela com lágrimas nos olhos. Você foi incrível, Lina. Se não fosse você, nós ainda estaríamos sendo acusados. Lina sorriu. Eu só fiz o que tinha que ser feito.
No entanto, em meio ao alívio havia também um sentimento de tristeza. Ela sabia que sua vida não seria mais a mesma. Ela havia pisado em território perigoso, e seus inimigos não eram pessoas comuns. Mas, pelo menos naquele dia, a verdade venceu. Vários dias depois, Lina foi chamada ao escritório do novo delegado seccional que substituiu Ricardo temporariamente. Ela foi acompanhada por sua mãe e pelo orientador educacional. O delegado olhou para Lina com respeito. Senhorita Lina, graças à sua coragem, muitas coisas importantes foram reveladas. Pedimos desculpas pelo tratamento não profissional dos nossos membros. Dona Rosa derramou lágrimas de emoção. Obrigada, senhor. Minha filha só queria justiça. E ela conseguiu. Por causa da coragem dela, estamos agora revendo todos os procedimentos de investigação envolvendo estudantes. Lina baixou a cabeça educadamente. Eu só não quero que mais nenhum amigo meu seja tratado de forma arbitrária. O delegado seccional sorriu. O país precisa de jovens como você. Parte 3. A reação e o confronto final. Algumas semanas se passaram desde que o caso de corrupção na delegacia de Nova Esperança foi exposto. O nome de Lina Moraes agora era conhecido em toda a cidade. A mídia a chamava de a estudante justiceira. Na escola, os professores estavam orgulhosos, os amigos admirados, e até o diretor a chamou em particular apenas para agradecê-la. Mas para Lina, sua vida estava longe de ser tranquila. Toda vez que voltava para casa, sentia que estava sendo seguida. Toda vez que abria as redes sociais, sempre aparecia uma mensagem anônima. Pare de bancar a heroína antes que você se torne a vítima. No início, ela ignorou. Mas quando, numa noite, o pequeno gato de estimação que sempre a acompanhava no quintal foi encontrado morto com um pequeno bilhete ao lado dizendo: "Lembre-se, Ricardo não terminou", Lina soube que o perigo era real. De volta à escola, o clima na escola mudou desde que todos souberam que Lina ousou enfrentar as autoridades. Muitos alunos a respeitavam, mas alguns também mantinham distância, com medo de serem arrastados para o problema. Quando o sinal do intervalo tocou, Diana a encontrou na cantina. Lina, você parece cansada. Você está bem? Lina deu um sorriso fraco. Só falta de sono. Muitas coisas para pensar. Rafael, sentado ao lado dela, parecia sério. Você tem certeza que isso acabou? Eu ouvi dizer que o Ricardo não foi demitido, apenas suspenso temporariamente. Lina olhou para a mesa em silêncio. Eu também ouvi isso. Mas há uma chance de ele ainda ter gente lá dentro. Rafael olhou para ela com preocupação. Se for assim, você tem que ter mais cuidado. Não volte para casa sozinha. Lina assentiu lentamente, mas em seus olhos havia um brilho de teimosia. Ela sabia que o perigo era real, mas também sabia que se recuasse agora, tudo pelo que lutou teria sido em vão. A noite de tensão. Naquela noite, por volta das 22 horas, Lina estava escrevendo em um pequeno caderno. Na primeira página estava escrito: "A verdade ainda não terminou." De repente, ouviu-se o som de uma moto parando em frente à casa. Ela espiou pela janela. 2 homens de jaqueta preta estavam parados do lado de fora do portão. Um deles olhou na direção da casa dela por um bom tempo antes de ir embora. Lina fechou a cortina rapidamente. Eles ainda estão me vigiando. Ela ligou o celular e contatou o senhor. Diogo. Senhor, acho que eles ainda estão me seguindo. Eu também recebi notícias, Lina. Há uma conta policial fantasma tentando descobrir sua identidade. Não saia de casa esta noite. Vou instalar um sistema de segurança simples em sua casa amanhã. Certo, senhor. Obrigada. Mas depois de desligar o telefone, Lina não conseguiu dormir. Ela sentou no chão, olhando para a foto de seu pai novamente. Pai, parece que a luta não acabou. Mas eu não vou desistir. O contra-ataque. No dia seguinte, uma notícia chocante apareceu na mídia online. Provas vazadas. Novos dados mostram que Lina manipulou documentos. O artigo vinha completo com uma foto de Lina sentada na sala dos professores. Uma foto antiga tirada sem permissão.
Os comentários dos internautas começaram a se dividir. Havia quem a defendesse, mas não poucos começaram a duvidar dela. Dona Rosa chorou ao ler a notícia. Eles estão te difamando, filha. Lina acalmou a mãe. Isso deve ser coisa do pessoal do Ricardo. Ele quer que eu pareça a vilã. Algumas horas depois, uma mensagem chegou de um número desconhecido. Se quer que tudo isso acabe, me encontre no galpão abandonado atrás da rodoviária hoje à noite. Sozinha, Lina olhou para a mensagem por um longo tempo. Ela sabia que era uma armadilha, mas também sabia que era a única chance de descobrir quem era o mandante por trás das ameaças. Ela escondeu o celular da mãe e escreveu um pequeno bilhete na mesa. Mãe, eu preciso terminar uma coisa. Eu volto antes da meia-noite, no galpão abandonado. Naquela noite chovia forte. O velho galpão atrás da rodoviária parecia deserto e escuro. Uma luz amarela fraca em um dos lados piscava lentamente. Lina chegou usando uma jaqueta cinza e um boné, tentando não chamar atenção. Seus passos ecoavam no chão molhado. Estou aqui, disse ela baixinho. De trás das sombras, alguém emergiu. Bruno, o jovem policial que a defendeu na delegacia. Bruno, foi você que mandou a mensagem? Bruno olhou para ela, tenso. Eu precisava te encontrar. Eu não podia falar pelo telefone. Depois daquele caso, muitas pessoas na polícia perderam seus cargos, e eles me acusaram de ter vazado os dados. Mas você não estava do lado da verdade? Sim. Mas o sistema lá dentro é sujo, Lina. Eles querem limpar as pessoas que te ajudaram. Então por que você me chamou aqui? Bruno a encarou seriamente. Porque eu ouvi dizer que o Ricardo fugiu da custódia interna e ele jurou que ia te encontrar. Lina ficou em silêncio. A chuva lá fora engrossava. Ele fugiu? Sim. E o mais provável é que ele não esteja sozinho. Há ex-membros que ainda são leais a ele. Um som de atrito do lado de fora do galpão fez os dois se virarem rapidamente. De repente, o vidro de uma janela se quebrou. Uma bala passou zunindo, atingindo a madeira ao lado de Lina. Abaixe-se, gritou Bruno. Os dois se protegeram atrás de uma pilha de caixotes. Passos se aproximaram. 3 homens entraram carregando armas brancas e lanternas. Encontrem a garota. Viva! Lina olhou para Bruno. Eu tenho uma ideia. Feche os olhos quando eu der o sinal. Bruno estava confuso, mas obedeceu. Lina tirou o flash da câmera de seu bolso. Um pequeno dispositivo que ela costumava usar para trabalhos da escola. Quando os homens se aproximaram, ela acendeu o flash brilhante enquanto jogava uma pedra em outra direção. A luz ofuscante os deixou em pânico. E no meio do caos, Lina e Bruno correram para fora do galpão, atravessando a chuva. Eles conseguiram escapar para a rua principal e pegaram carona na moto de um morador que passava. Após o ataque. Algumas horas depois, os dois chegaram à casa do senhor Diogo. Lina estava encharcada e tremendo, mas seus olhos permaneciam focados. Eu te disse, Lina. Eles não iam ficar parados, disse o senhor Diogo fechando a porta. Eu sei, senhor. Mas se o Ricardo fugiu, temos que ajudar os policiais honestos a pegá-lo. Bruno assentiu. Eu posso contatar a unidade central da corregedoria. Eles estão cuidando da investigação de acompanhamento agora. Mas você precisa se esconder por um tempo. Lina olhou para os dois. Eu não quero me esconder. Eu quero ajudar de dentro. Eu ainda tenho conexões na escola. O primeiro lugar onde tudo isso começou. Se houver algum rastro do Ricardo, ele certamente procurará provas lá para limpar o nome dele, o senhor Diogo suspirou longamente. Essa garota é muito teimosa. Mas tudo bem, faremos isso de forma segura. De volta ao ponto de partida. Vários dias depois, Lina voltou à escola sob a vigilância discreta de Bruno e uma pequena equipe da corregedoria. Ela fingiu estudar normalmente, mas seus olhos estavam sempre atentos ao ambiente. Certa tarde, quando todos os alunos já tinham ido embora,
ela viu um novo funcionário da limpeza entrar na sala dos professores carregando uma caixa grande. Seus movimentos eram suspeitos, não era um rosto que ela costumava ver na escola. Lina o seguiu silenciosamente. Quando o homem abriu a caixa, Lina viu dentro dela arquivos antigos com o logotipo da Delegacia de Nova Esperança. Ela percebeu imediatamente que ele não era um funcionário comum. Quando ela estava prestes a sair para chamar ajuda, o homem se virou rapidamente, e sob o boné, seu rosto ficou claramente visível. Ricardo. Nos encontramos de novo, garota esperta, disse ele baixinho com um sorriso frio. Lina recuou lentamente. Você acha que pode se livrar dos seus pecados? Eu perdi tudo por sua causa. Agora eu vou garantir que você sinta o mesmo. Antes que Ricardo pudesse se aproximar, o som de sirenes da polícia foi ouvido do lado de fora da escola. Ricardo olhou em pânico. Da janela, viam-se carros da corregedoria parando no portão. Bruno e 2 agentes entraram rapidamente. Lina viu uma oportunidade, pegou o apagador do quadro e o jogou em direção à lâmpada, deixando a sala escura instantaneamente. Na escuridão, ela chutou o joelho de Ricardo e correu em direção à porta dos fundos. A polícia entrou exatamente quando Ricardo tentava fugir. E desta vez não havia mais saída. Epílogo. Alternativo, é a verdadeira batalha. A chuva forte castigava o pátio da delegacia naquela noite. Relâmpagos ocasionalmente cortavam o céu, aumentando a atmosfera tensa dentro da sala de interrogatório. Todos os olhos estavam focados em uma figura, Lina, a garota de uniforme escolar que agora estava sentada na cadeira de ré. Mas desta vez, não era um rosto de medo ou resignação que se via ali. O olhar de Lina era penetrante, cheio de controle e um pouco frio. Enquanto isso, o delegado regional Wagner, que acabará de chegar de Brasília, estava atrás do vidro espelhado, observando cada movimento de Lina da sala de observação. Ao seu lado, o senhor Afonso, o diretor do colégio onde Lina estudava, parecia inquieto. Essa garota é incrível, mas como ela pôde fazer tudo isso? Murmurou o delegado. O senhor Afonso engoliu em seco. Lina não é uma garota comum, senhor. Mas ela também não é uma criminosa. Algumas horas antes, a delegacia tinha ficado completamente destruída. Depois que um policial arrogante bateu em Lina sem motivo aparente, a garota revidou com uma força extraordinária. Um por um, os equipamentos no escritório caíram, até mesmo os vidros das janelas se estilhaçaram como se atingidos por uma tempestade. Ninguém sabia como Lina podia ser tão forte. Mas o certo é que todos os membros da polícia naquela noite tremeram. Agora, depois que a situação se acalmou um pouco, a investigação começou. Certo, Lina, disse o delegado ao entrar na sala de interrogatório. Sua voz era calma, mas firme. Nós queremos saber quem você realmente é. Você não é apenas uma estudante do ensino médio, não é? Lina respirou fundo lentamente. Eu só quero que a justiça seja feita, senhor. Nada mais. Justiça? O delegado franziu a testa. Destruindo uma delegacia? Lina olhou diretamente nos olhos de Wagner. Não fui eu quem começou, senhor. Foi o sistema do senhor que permitiu que pessoas inocentes fossem pisoteadas sem motivo. Suas palavras foram cortantes. Um silêncio momentâneo preencheu a sala. O delegado fez sinal para seus subordinados saírem, deixando os dois a sós. Conte-me tudo desde o início, disse ele. Finalmente Lina respirou fundo. Eu sou filha do falecido capitão Arthur Guedes, um ex-membro do BOP que morreu há 5 anos em uma operação em Roraima. Mas depois que ele tombou, seu bom nome foi manchado por indivíduos de dentro desta própria instituição. Acusado de vender armas para grupos criminosos. Sendo que todas as provas foram forjadas. O delegado a encarou fixamente, mas desta vez com um pouco de empatia. Eu conheço esse nome, disse ele baixinho. Arthur Guedes. Ele foi meu colega. Um homem honesto, disciplinado. Mas como você sabe sobre a falsificação das provas? Lina abriu a pequena mochila que ainda estava guardada pela polícia. De dentro dela, ela tirou um pendrive preto.
Todos os dados estão aqui, senhor. Os documentos originais que mostram quem realmente desviou as armas, incluindo fotos e gravações de voz. O delegado se aproximou, seu rosto agora sério. Onde você conseguiu isso? Eu me infiltrei na sala de arquivos da Central da Polícia quando fiz um estágio no ano passado. Eu entrei através de um programa de cooperação escolar. Naquela época, eu já suspeitava que o relatório da morte do meu pai não era normal. A partir daí, comecei a coletar as provas. Wagner respirou fundo. A jovem garota à sua frente tinha, na verdade, conduzido uma pequena investigação sozinha por meses e até conseguiu encontrar dados que poderiam expor um enorme escândalo dentro da corporação. No entanto, antes que ele pudesse falar, a porta foi batida com força. Um agente entrou apressado. Senhor, temos ordens superiores. O caso deve ser encerrado imediatamente. O delegado congelou. Quem deu a ordem? Diretamente do delegado-chefe Sandoval, senhor. Esse nome fez Lina cerrar os punhos. É ele, senhor. O delegado Sandoval foi quem enganou meu pai e depois falsificou os arquivos de sua morte. O delegado ficou em silêncio por um longo tempo. A chuva lá fora ficava mais forte, como se para enfatizar o peso da decisão que precisava ser tomada. Naquela noite, a delegacia parecia dividida em dois lados. Aqueles que queriam proteger o sistema e aqueles que queriam expor a verdade. O delegado Wagner, que inicialmente só queria restaurar a ordem, agora estava no meio de uma enorme tempestade moral. Lina foi transferida para uma sala segura. Mas menos de uma hora depois, a eletricidade caiu. O som de passos pesados foi ouvido no corredor. Peguem a garota. Imediatamente, ouviu-se uma voz firme do lado de fora. Sandoval chegou com um grupo fortemente armado. Ele não queria que seu antigo segredo fosse revelado. O delegado imediatamente sacou sua arma e ficou na frente da porta da sala de Lina. Ninguém toca nesta garota. Sandoval o encarou fixamente. Você não sabe com o que está lidando, Wagner. Se essa moleca abrir a boca, não sou só eu que caio. Todos acima de você também afundarão. Mas a verdade continua sendo a verdade. A tensão atingiu o pico. Alguns segundos depois, ouviu-se o som de tiros. As luzes de emergência acenderam fracamente, revelando uma fumaça densa preenchendo o corredor. Lina correu para fora, abraçando o pendrive em suas mãos. O delegado estava ferido no ombro, mas ainda de pé, contendo os homens de Sandoval. Vá, Lina, ele gritou. Leve essa prova para a mídia. Não deixe a luta do seu pai ser em vão. Lina correu para fora em meio à chuva, atravessando a escuridão da noite. Sirenes da polícia soavam ao longe, mas ela não parou. Ela sabia que se parasse agora, tudo teria sido em vão. Alguns dias depois, um vídeo de 15 minutos viralizou na mídia nacional. A gravação mostrava provas da manipulação de relatórios de armas, assinaturas falsas e documentos originais que haviam sido escondidos. Todos os rastros levavam a um nome, delegado-chefe Sandoval. Em questão de horas, o público estava em polvorosa. A notícia preencheu a televisão, as redes sociais e os jornais. Lina chegou a ser declarada foragida. Mas após a investigação da Comissão de Ética e do Ministério Público intervir, ela foi, ao contrário, liberada e apelidada de a portadora da verdade pela sociedade. Algumas semanas depois, o delegado Wagner se recuperou de seus ferimentos. Ele visitou a escola de Lina, que agora estava cheia de repórteres e alunos orgulhosos. Obrigado, Lina, disse ele, sorrindo. Seu pai certamente estaria orgulhoso de você. Lina baixou a cabeça. Eu só fiz o que era certo, senhor. Nem toda justiça precisa vir dos adultos. Às vezes, os jovens podem ver com mais clareza. Wagner assentiu, batendo em seu ombro. Cuide-se. O mundo precisa de pessoas como você. O sol da tarde começava a se pôr. Lina olhou para o céu, depois segurou o colar deixado por seu pai. Um pequeno projétil que há muito tempo estava pendurado em seu pescoço. Ao longe, o som do sinal da escola ecoou. As outras crianças corriam para casa. Mas para Lina, sua jornada estava apenas começando.
Ela não era mais a estudante frágil que pensavam ser indefesa. Ela era um símbolo de que a coragem e a honestidade ainda podiam viver, mesmo em meio à injustiça. E naquela noite, pela primeira